Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora a primeira edição do Farolcast, um farol que nasceu do Bora Bora. Eu me chamo Ramon, estou hoje na Made Creative Studio gravando este primeiro episódio, esse piloto, com uma amiga especial e é aquela que eu falei do Bora Bora, não é mesmo, doutora Larissa? Olá, Ramon! Gente, meu nome é Larissa de Almeida, eu sou advogada, palestrante e mentora. E o meu Bora Bora com o Ramon foi para que a gente pudesse ali startar o Farol. Farol que hoje sobe de nível com a gravação desse podcast. Mas nós não haveríamos como crescer, não tem como crescer sozinho, né, gente? Então, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores. Gisele Bandeira, maquiadora e fotógrafa. A Neia Peroba, corretora de imóveis, panificadora Intermassa e Encantos Buffet e Doce Encanto. Duas empresas lá de Colatina que estão patrocinando o nosso farol aqui em Linhares. Muito obrigada a vocês, patrocinadores, e ao apoio da Rádio Atitude FM para que a gente pudesse subir o nível do farol, não é isso, Ramon? Verdade, quem diria que um churrasco ia nos render isso daqui, um churrasco em 2018, 2019... 2018, Larissa, já tem tanto tempo assim que a gente tá junto? Gente, a gente já rodou o estado todo juntos, tá? Isso é verdade. A gente já rodou o estado todo juntos, ensinando jovens advogados, assim como nós éramos, a advogar. A começar do zero, a empreender, né, Ramon? Sim. E dali surgiu uma grande amizade. E o Bora Bora. Porque o Ramon, simplesmente, ele fez assim, gente, tô com você, dou a mão, vambora. Se isso não der certo, não interessa, não, vambora. E deu super certo o farol, né, Ramon? Isso é verdade. A gente tá agora... Nós fizemos hoje a edição comemorativa do Farol, uma edição bem diferente do que foi os últimos anos, porque a gente estava comemorando. Era um tempo de festa. Nós trouxemos 4 palestrantes, 2 estão aqui. No segundo episódio, nós vamos trazer mais uma, que é a Anne. E realmente foi uma experiência maravilhosa que nós passamos. E eu acredito que a vida é assim. Quando a gente acredita e as consequências vão vir a partir do momento que a gente bota a fé que as coisas vão funcionar. Eu acho que o Farol também fala sobre isso, né, Larissa? O Farol é isso, né? Sobre acreditar no que a gente faz, né, Ramon? Isso é verdade. Mas vem cá, essa experiência do business. Vai. Olha... Porque o Farol, gente, foi assim. Eu fui para uma palestra do Paulo Vieira e eu já vinha fazendo acompanhamento com a Anaíse aqui em Linhares, que é minha terapeuta. E aí eu falei, Ramon, eu quero fazer um negócio. Ele, o quê? Eu falei, não sei bem. Eu só sei que eu tenho essa ideia assim, assim, assim. Eu falei, estrutura pra gente. Bora. Ele estruturou, virou um workshop sobre empreendedorismo através da inteligência emocional. Isso. Mas o business trouxe outra proposta diferente. Eu acho que é isso, acho que foi um dos maiores... na verdade, o começo ali, quando a gente foi fazer a roupagem, como a Larissa me falou de inteligência emocional, foi muito difícil, porque a inteligência emocional é assunto que as pessoas consideram chato. E eu falei isso com ela, nós vamos tornar isso mais divertido. Então, vamos dar uma outra roupagem. As pessoas entenderem efetivamente o que é inteligência emocional. E quando a gente foi fazendo, a gente foi, obviamente, vendo a necessidade e transformando no primeiro momento que nós tivemos para o momento atual. O Farol Business, ele, como o próprio nome diz, ele vem efetivamente agora aprofundar os negócios. As pessoas se entenderem como pessoas físicas, que têm a pessoa jurídica, apesar de serem pessoas separadas, elas precisam efetivamente se comunicar, porque eu vou gerir meu negócio a partir do momento que eu me conheço, que eu me identifico com algo. Meu negócio só cresce se eu melhoro quem eu sou, eu consigo passar aquilo para o meu negócio. Por mais que seja separado, aí ele vai reverberar aquilo que eu acredito. Então é isso que é inteligência emocional. E eu gostaria de perguntar a você, Larissa, afinal, o que é inteligência emocional? O que é a pessoa que está lá empreendendo? Fala um pouquinho, assim, um spoiler do que você palestrou, do que você fez e aquela transformação que foi na sua vida. Eu entendo que a gente só tem autoridade para ensinar alguma coisa, amigo, se a gente vivenciou. Não tem como eu criar uma teoria, criar um método, se eu não tiver vivido aquilo. Então, o Farol é contar e compartilhar o que eu fiz para mudar a minha vida e, consequentemente, o meu negócio. Como você falou, a gente tem CPF, a gente tem CNPJ, mas as duas coisas estão conectadas, não adianta. Não tem como você ter uma grande empresa se o seu pessoal tiver muito complicada ali a situação, se você não tiver inteligência emocional. Então, inteligência emocional é o quê? É a gestão disso tudo, né? É gerir, é você
se conhecer, você se reconhecer, você entender a sua responsabilidade sobre o seu negócio, você gerir o seu negócio e as emoções que estão ali entrelaçadas ao cotidiano do seu empreendedorismo, do seu negócio. E por que falar para empreendedores e não grandes empresas? Porque, geralmente, as grandes empresas, esses CEOs, eles já têm esse acompanhamento de inteligência emocional. Então, a gente está falando para empreendedor, para que esse empreendedor, ele cresça. E aí eu trago a minha experiência pessoal dentro de um método que foi criado com tudo que eu adquiri nos últimos anos sobre inteligência emocional e ainda estou adquirindo, porque o conhecimento é algo que ele não para. A gente adquire isso todos os dias. A gente aqui conversando, eu estou adquirindo conhecimento. E isso é a chave do negócio da inteligência emocional. Por quê? Porque dependendo do conteúdo que eu estou adquirindo, sabe o que pode acontecer? Okay. Nada ou tudo. Isso é verdade. Depende do conteúdo que eu adquiro, com quem eu estou adquirindo e no ambiente que eu estou adquirindo. E o nome disso é o quê? Metanoia. É aquilo que você falou hoje lá no Farol. Então, se eu quero crescer no empreendedorismo, se eu quero que o meu negócio vá para um outro nível, se eu quero poder realmente dizer e encher a boca para dizer, hoje eu tenho valor no mercado de trabalho e não só preço, eu preciso investir em inteligência emocional. Advogado tem aos montes. Mas qual é o meu diferencial no mercado de trabalho? O meu diferencial no mercado de trabalho é a aplicação da inteligência emocional nos meus atendimentos, na condução dos meus processos com os meus clientes e na minha identidade. Então, eu me reencontrei, eu me reconectei comigo mesma, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho metas bem traçadas. Então, o meu cliente me enxerga de uma forma que gera valor e ele não quer saber do preço, ele só quer saber como ele me paga. Isso é interessante falar, porque é uma coisa que eu sempre falei desde quando eu comecei a empreender e me entendi como empresário, que são passos totalmente diferentes. Eu sou empresário e eu tenho uma empresa. Eu Perfeito. Não sou a minha empresa. Então, a partir do momento que eu me entendo como um empresário, eu sempre falo, hoje eu posso ter um negócio, assim como eu tenho uma Fashion Tech, amanhã eu posso ter uma nova empresa, que agora é empresa de consultoria, amanhã eu posso ter uma nova marca, então eu posso ter várias empresas, mas eu continuo sendo empresário, minha cabeça precisa amadurecer como um empresário e efetivamente fazer a administração e a gestão dos meus negócios com a cabeça de um empresário. Então, toda essa parte de inteligência emocional, ela vai ter que reverberar. Eu sempre gosto muito, para mim, já assisti sua palestra inúmeras vezes, mas o que eu sempre gosto é quando você fala da questão da precificação e o valor que você tem enquanto pessoa e você vai precificar nos seus produtos ou serviços, isso vai resplandecer a quem você é, que a partir do momento que você entende quem você é, que você sabe precificar e fazer um preço justo. É porque as pessoas não entendem a conexão das duas coisas. E é por não entender inteligência emocional que as pessoas acham chato. Mas, por exemplo, se você não sabe quem você é, se você não sabe o seu valor, se você tem ali crenças, traumas que te fazem se enxergar de uma forma diferente como você deveria se enxergar dentro do mercado de trabalho, como empresa, como empreendedora, como CNPJ, isso vai reverberar de fato no preço do seu serviço, no preço do seu produto. Aí você vai se tornar aquele empreendedor que as pessoas conhecem pelo preço. Vai nele que é mais barato. Eu já fui conhecida na minha advocacia pelo preço. Só que o que aconteceu? Eu trabalhava e eu não fazia dinheiro da forma como eu gostaria de estar fazendo. Então, eu falei, não, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Como que eu faço para trabalhar menos e fazer mais dinheiro? Me conectando comigo mesma, sabendo quem eu sou. A partir desse momento, eu tenho ali a base de quanto eu mereço. Então, quando eu vou precificar, eu não olho para o cliente e falo, esse aqui eu posso cobrar tanto, aquele ali eu posso cobrar tanto. Eu vou dizer o quanto eu mereço pelo meu trabalho prestado, porque eu não estou entregando somente um serviço, eu estou entregando uma experiência para o meu cliente. Então, meu escritório tem cheiro, meu escritório são os mesmos cafés bons. Às vezes tem um bolo para o meu cliente, eu tenho uísque no meu escritório, eu tenho gin no meu escritório, eu tenho espumante no meu escritório, porque há causas que a gente precisa estourar um espumante, entendeu? E aí o meu cliente ele entra e ele vai sentir aquele cheiro. E se ele sentir em qualquer outro lugar, ele vai se remeter a mim.
Perfeito. Ele vai ter o visual muito, muito particular. Até os meus móveis, eles são exclusivos. A estampa da minha mesa ela é exclusiva. Não tem em outro lugar. Mas se por acaso aquele marceneiro vender para outra pessoa, a pessoa vai se lembrar da estampa da minha mesa, eu tenho certeza. Entendeu? Então, tem um espelho gigante na minha sala. Isso é para que a pessoa também se enxergue. E a partir do momento que eu me conheço, que eu tenho a minha base bem feita, que eu resolvi esses traumas, essas crenças lá de trás sobre merecimento, eu precifico melhor. E aí eu vendo o quê? Uma experiência. O meu cliente enxerga o quê? Valor, não preço. Eu acho extremamente importante porque você está falando nada mais, nada menos do que uma forma exemplificada do que é o brand. Sim. É a sua marca. E quando a gente fala sobre brand, como eu disse hoje pela manhã, é a forma que é como você passasse um perfume e você saísse da sala e aquele perfume permanecesse no local. Isso é marca. Marca, quando nós falamos sobre marca, a gente tem que remeter aquelas barras de ferro que são utilizadas para poder queimar o couro do boi e identificar que aquele gado ali é de algum fazendeiro. Isso é o que nós temos que fazer com a nossa marca, com os nossos clientes. Nós temos que deixar uma marca de forma que as pessoas entendem e se identifiquem com a nossa marca. Então, isso passa todos os sensores, todos os sentidos e, principalmente, as decisões são tomadas de formas emotivas. Né? As decisões que nós tomamos é pela emoção. A razão ela justifica a emoção, mas nunca a razão que nós tomamos uma decisão. Então, quando você fala sobre isso, justamente eu vejo o exemplo maior do brand. É você, repetidamente, marcar o seu cliente, dar a ele uma experiência positiva na prestação dos seus serviços jurídicos, que muitas vezes é tido como algo engessado. E você vem falando que não é engessado. Eu posso transmitir todo o valor da minha marca, de quem é Larissa, advogada, para o meu cliente, através de elaborar e trazer os sentidos principais, fazer com que aquele cliente se sinta representado, se sinta confiante no meu serviço e possa trazer, obviamente, mais clientes para mim. Até porque, vamos lá, você entende agora por que inteligência emocional não é chato? Sim. São nomes diferentes para coisas que são explicadas muitas vezes de forma técnica. Tá? E essa racionalidade que todo mundo fala assim, você tem que ser racional no seu negócio. Esquece, nós somos emoção. Então, por mais que você esteja ali achando que está tomando uma atitude racional, o que você está fazendo? É uma atitude minimamente racional. Por quê? Porque por trás dela existem crenças, traumas, experiências e vivências. Nós somos o resultado de tudo que a gente viveu. Mas principalmente do que a gente fez com o que a gente viveu. Então, eu tive um episódio triste na minha vida. Essa tristeza desse episódio não pode definir quem eu sou. O que define quem eu sou diante desse episódio? O que eu fiz com essa tristeza. Né? Então, inteligência emocional explica o que a gente já vê há muitos anos. E por que falar de inteligência emocional hoje em dia? Eu acho que depois da pandemia veio muito essa necessidade. Porque existe, de fato, a gente está vivendo um momento de que escancarou que todos esses problemas psicológicos, espirituais, eles estão reverberando de fato e as pessoas estão enxergando como isso traz consequências para os nossos negócios. Tá? Na escolha dos nossos parceiros, na escolha dos nossos sócios, na escolha dos nossos funcionários. Então, você tem uma empresa, você não pode escolher para ser seu sócio ou seu parceiro uma pessoa que trai a esposa, que trai o marido. Esquece. Por quê? Se ele está atraindo uma pessoa que ele jurou amar, proteger, cuidar na saúde e na doença, imagina o que ele vai fazer com o seu negócio. Isso são coisas que a gente, inconscientemente, a gente sabe, mas a inteligência emocional vem e esfrega na nossa cara. É mais ou menos isso, entendeu? É o direcionamento do que está no inconsciente. Muitas vezes a gente acha que as coisas são por acaso, mas elas estão totalmente conectadas. E conectadas, por exemplo, com o assunto da Anne, sobre o posicionamento de imagem, com o seu assunto sobre marketing, sobre vendas. A inteligência emocional está por trás de tudo. Por quê? Porque a inteligência emocional ela trata sobre autoconhecimento e autorresponsabilidade. Sem esses dois, você não vai prosperar. Ponto. Infelizmente, sinto dizer.
Se você não disser, eu sou responsável por tudo que eu vivo, eu sou responsável pela minha empresa, e se eu não estou tendo o resultado que eu gostaria de ter, a culpa é minha, a culpa não, a responsabilidade é minha. Se você não fizer isso, você não vai crescer. Essa é a realidade do mercado atualmente, porque é o que eu te falei. Gente que trabalha com marketing vai ter um monte. Advogado, vamos ter um monte. Ah, mas está saturado. Mas qual é o seu diferencial no mercado de trabalho? É isso que vai fazer aquele cliente te procurar e não procurar o seu concorrente, mesmo que você tenha um valor mais alto. Entendeu? Perfeito. É aquilo que eu sempre falo, quem trabalha com serviço não tem que falar o que é e sim o que faz. Porque não adianta eu falar que eu sou advogado. Porque que dali advogados vão ter um monte. Mas a partir do momento que eu trabalho com serviço, eu falo que efetivamente é o problema que eu resolvo. Por exemplo, eu sempre quando eu advogava, eu sempre falava, eu faço cidadania. Então, todas as pessoas que procuravam algum advogado internacionalista, logo remetiam, eu preciso tirar uma cidadania, o pessoal automaticamente pensava, Ramon faz. Porque a partir do momento que eu me apresento só como advogado, essa pessoa, preciso de advogado. Na cabeça da outra pessoa vão ter vários outros nomes que também vão passar porque não fizeram nenhum sentido do problema. Então, quem trabalha com serviço, antes de falar o que faz, precisa falar o que resolve, não o que é. Né? Então, o que você resolve? O que você trabalha? E uma coisa, Larissa, é que eu queria saber mais um pouco como você se entendeu para além da advogada. Você realmente viu assim, eu sou uma empresária. Meu Deus. Terapia, gente. Não tem outro caminho. É terapia mesmo. A gente vai lidando assim. Até o uso de determinadas palavras, tá, irmão? A gente vai repensando. Eu sou autônomo. Autônomo vem de quê? De autonomia, de fazer quando eu quero. Empresário faz o que quer na hora que quer. Sinto muito te informar, não faz. Então, foram coisas que eu fui tirando da minha boca porque as palavras, elas têm poder. Eu não sou autônoma, eu sou uma empresária. Eu tenho um empreendimento, que é o meu escritório de advocacia. A partir do momento que eu enxergo o meu empreendimento como empreendimento, eu me enxergo como empresária, o meu olhar sobre precificação, sobre a experiência do meu cliente, sobre as escolhas com quem eu vou fazer negócios, até sobre os clientes, tá, Ramon? Porque vai chegar um momento que você vai dispensar cliente. Mas qual cliente você tem que dispensar? E se a gente não se conhece, a gente acaba dispensando o cliente errado. Por quê? Alguns clientes vão aparecer para você de uma forma que vão se encaixar com as suas crenças e os seus traumas. E aí você pode entrar num looping ali de salvadora do seu cliente. Principalmente na advocacia. Isso acontece muito, do advogado tomar realmente as dores daquele processo para ele. E por que isso é ruim? Porque geralmente esse cliente ele quer, mas ele quer pagar um valor baixo, ele atrasa a parcela. Então esse é o tipo de cliente que você quer no seu negócio? Não é o tipo de cliente que eu quero no meu. E aí, se você não se conhece, se você não se posiciona, você não consegue demitir esse tipo de cliente. Você acaba demitindo um cliente que te deixa mais solto. Esse cliente aqui paga, mas tipo assim, não me exige. E se você não tem os seus traumas, as suas crenças tratados, você também vai achar que aquilo ali não condiz com você. Acaba demitindo o cliente errado. E quando um cliente errado ocupa o lugar do cliente certo, você está perdendo dinheiro. Então, me enxergar como empresária, me abrir um horizonte através da terapia, no sentido de realmente enxergar o meu negócio como ele de fato é, escolher melhor as pessoas que estão comigo. Não vou te dizer que eu não errei. Eu ainda estou no processo. Todo mundo, ninguém nunca vai ser perfeito. A verdade é essa, entendeu? Todos nós somos bons em algumas coisas e ruins em outras, e tá tudo certo. Mas o meu negócio, ele realmente está em um outro nível. Nível, estou falando não só de dinheiro, mas do todo, de tudo que inclui ele, que é o que você vive, porque você largou uma estabilidade, e você sabe do que eu estou falando. O que eu passei lá atrás, antes de passar na OAB, eu abri mão de um valor alto por mês para falar, tem um propósito. Você largou um emprego muito bom, um fixo bom para fazer o quê? Empreender. Eu fiz a maior loucura que qualquer pessoa possa fazer. Eu larguei o serviço público para poder empreender. E eu falo o seguinte, não me arrependo nem um dia. Não vou te falar que é fácil, porque empreender não é fácil. Não é sobre
impostos e tributos, porque eu falo o seguinte, quanto mais tributos eu pago, melhor eu acho, porque meu negócio, ou seja, eu estou enriquecendo, porque eu tenho que pagar mais. Então, para mim, eu sempre trato isso como uma forma positiva. Mas eu saí da estabilidade, poder empreender, e eu falo que o começo foi muito difícil, porque eu passei 11 anos da minha vida não precisando ir atrás do dinheiro, porque batia o penúltimo dia do mês, o dinheiro estava na minha conta, como serviço público. Eu tinha um planejamento financeiro ok, porque basicamente quem é servidor público, a gente gasta aquilo, a gente faz conta com aquilo que a gente recebe. A gente não tem aquilo, não vou ganhar mais nem menos, mas então fazer conta com aquilo dali. Quando eu começo a empreender, eu vejo que eu posso ter mais dinheiro, e eu me ver com isso e buscar. Foi uma ruptura, foi uma metanoia que eu tive que buscar. Os primeiros meses não foram fáceis. Eu não entrei no empreendedorismo, vou empreender da noite para o dia. Tem pouco tempo de empresa, né? Vou fazer 2 anos agora. Mas eu sempre tive a mentalidade de entender quais eram os meus déficits, quais eram as minhas coisas positivas. Por quê? Eu entrei no serviço público aos 21 anos de idade. Então, no serviço público, aos 21, eu fui forjado economicamente, financeiramente, de gestão, tudo dentro de um serviço público. Quando eu comecei a ter empresa, eu comecei a levar algumas crenças do serviço público dentro da empresa, e começou a dar muito ruim, porque eu comecei a entender que eu precisava efetivamente modificar o meu entendimento e precisava principalmente fazer dinheiro. E eu precisava que era só isso, a responsabilidade era minha. E eu vendo aquilo dali, e todo dia realmente eu fui gostando, fui querendo mais, e empreender é viciante. É viciante. Porque eu sempre falo o seguinte, eu amo acordar todo dia pela manhã e não ter a mínima noção do que vai acontecer no meu dia. Hoje eu estou em Linhares gravando um podcast. Ontem eu estava numa reunião desenvolvendo uma marca de uma joalheria. Na quarta-feira eu estava numa reunião lá na Findes com os outros empresários desenhando a nova estrutura do Sindes. Então, assim, todo dia tem uma coisa muito nova, todo dia tem uma coisa muito diferente pra gente fazer. E eu sempre falo o seguinte, empreender é maravilhoso, mas não é todo mundo que tem essa vocação. A mente empreendedora, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Tá tudo bem, tá ótimo não ter. Então a gente precisa fazer essa construção. E entender também que, apesar de eu ter uma mente empreendedora, não necessariamente eu vou empreender. Eu posso ser um intraempreendedor e empreender na minha própria empresa. E eu gosto muito da frase que você fala sobre, olha só, você pode estar falindo o negócio do seu chefe. É porque, olha só, se você é um funcionário de uma empresa e você entrega isso aqui porque você recebe isso aqui, sabe quando que você vai crescer nessa empresa? Nunca. E você pode falir essa empresa. Então, é muito comum um funcionário dizer, eu não sou valorizado na minha empresa. Mas você está recebendo treinamento, você está recebendo oportunidade de crescer dentro da empresa e não está abraçando isso. E detalhe, não é abraçar como família, é abraçar e ver a empresa que você trabalha como um viabilizador de crescimento pessoal. Para o funcionário é assim. A inteligência emocional dentro de uma empresa em relação ao funcionário é isso. A empresa é uma viabilizadora de realização de sonhos meus, da minha família, de crescimento pessoal. Eu estou tendo oportunidades. Se eu não estou, por que eu não estou tendo? É trazer para si também essa responsabilidade. Não adianta. Se a entrega é aqui, você vai receber aqui. Mas eu entrego aqui, eu ainda... Então, é o momento de você mudar de empresa e procurar uma empresa que seja condizente com os seus princípios, com os seus valores e com a sua entrega. Até porque a gente... mas o mercado está difícil. O mercado de trabalho ele é feito para e por corajosos. Nós somos corajosos de empreender. Porque eu poderia estar ganhando um fixo muito bom até hoje e ninguém saber quem eu sou. Eu não tenho família rica, não tenho um sobrenome famoso aqui em Linhares, isso conta muito. De qual família você é? Silva. E eu tenho muita gratidão a Deus por dizer que eu construí um nome. Eu sou conhecida por Larissa Advogada. Essa é a minha referência, sabe? De surgir realmente do nada. Aquela velha frase, né? Estamos construindo um império, sem herança, sem... pessoas que vieram, né, da mesma profissão que a gente, mas a gente está construindo o nosso império. Por que a gente está construindo esse império? Porque nós tomamos para nós a responsabilidade de construir o nosso próprio império, de encerrar ciclos que vieram de quem veio antes da gente e de construir uma nova história, porque nós somos protagonistas da nossa própria história. Ponto.
Então, a minha admiração, caminhando agora para o final, eu quero deixar muito claro que a minha admiração por você, pela coragem, porque eu sei o quanto foi difícil, mas você não se colocou num papel de vítima, você se colocou no papel de protagonista. E você realmente, assim, levou e conduziu a sua decisão de empreender a sério. E mesmo sem perceber, antes de procurar ajuda para essa caminhada, você já estava percebendo ali os indícios da necessidade de buscar por inteligência emocional. E tá tudo bem você não dar conta. Às vezes a gente internaliza certas coisas que a sociedade traz pra gente sobre a gente ter que dar conta de tudo, a gente ter que entender de tudo. Gente, eu não entendo de tudo. Eu me programei para pagar pessoas para fazerem o que eu não domino, que é a parte de marketing do escritório, por exemplo, que é feita pelo Ramon Loffer. Então, hoje eu entendi que a dinâmica da minha empresa é que eu tenho que delegar para conquistar. E você fez isso sem perceber. Mas isso é inteligência emocional. Então, eu quero deixar muito claro aqui minha admiração por você, não só por você ser meu amigo, não só por você ser o meu bora-bora, mas como empresário, como empreendedor. Gente, a gente está falando com uma pessoa que trabalhou para o Thiago Nigro. Somente isso. Entendeu? Então, assim, não é qualquer um. E se você não tivesse falado, cansei, chega, eu encerro aqui esse ciclo e vou para um novo, me permitindo ter novos conhecimentos, novas oportunidades, me permitindo passar por um novo processo, você estaria lá naquele emprego ainda, sendo infeliz. E deixaria de estar aqui ou de colher todos os frutos através da decisão, porque empreender é uma decisão. É a decisão que a gente acorda todos os dias decidindo empreender. Quando não é um sentimento, é uma decisão. Eu decidi empreender. E tem uma coisa que eu sempre falo, é o seguinte, quando a gente monta uma empresa, eu falo, todo mundo está começando, é o seguinte, no que você vai escolher ser bom? É isso que você vai fazer com que a sua empresa seja imbatível. O restante você delega. Porque é justamente isso. E quando a gente fala sobre o poder da decisão, é essa decisão que vai nos movendo e fazer o seguinte. Uma experiência que eu tenho foi quando eu estava nesse meio caminho, eu estava pensando assim, e se der errado, o que eu vou fazer e tal. E foi quando eu fui ao psicólogo, ele só virou para mim e falou uma frase que ali foi o suficiente. Ramon, e se der certo? E deu. As coisas foram fluindo, as coisas foram indo, eu pude usufruir de coisas que eu nunca imaginei, e eu sempre falo assim, tem um livro que mudou muito minha vida, que é Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar, que fala sobre o poder da decisão, e toda vez que eu decido, a gente colhe as consequências e também os frutos do poder dessa decisão. E aí, a partir do momento que eu decidi falar o bora, que a gente veio parar aqui, estamos aqui no Farol, nossa admiração ela é mútua, e eu sempre falo que a felicidade não é merecimento, a felicidade é uma busca, nós buscamos, nós procuramos a felicidade, é uma decisão de batalhar e estar sempre em busca de sermos felizes. E de ressignificar muita coisa. Exatamente, porque se a gente passa do momento que a felicidade é um merecimento, a gente merece ser feliz, a gente fica num momento muito confortável de ir ali querer sentar no banco e vai achar que a felicidade vai chegar. A felicidade não chega para ninguém. A felicidade é a nossa busca por efetivamente o nosso equilíbrio, pela inteligência emocional e para que a gente possa evoluir como seres humanos e efetivamente quando a gente empreende, que é uma das profissões mais nobres que existe, porque nós geramos empregos e nós mudamos realidades, nós mudamos vidas. Eu acho que esse é o nosso papel principal quanto empresários, é modificar um setor, modificar vidas e através do nosso fruto, da nossa decisão, mudar a vida das pessoas que nos atendem. Obrigada. Obrigada por ser meu bora-bora. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por nos acompanhar. Siga o Ramon Loffer, a Loffer, nas redes sociais e o meu Instagram, DRA Larissa, doutora Larissa. Acompanhe o Farol. E em breve teremos outro episódio, Ramon. E exatamente isso. A gente quer agradecer até aqui. Se você chegou até aqui e está em dúvida sobre empreender ou conhece alguém, manda esse podcast, envie, curta, compartilhe e nos aguarde no próximo episódio. Vamos trazer a Anne falando um pouquinho sobre imagem. O que a gente vai trazer sobre posicionamento de imagem no mercado de trabalho. E é isso. Não perca. Muito obrigado e até o próximo.